Olá, muito boa tarde para você, meu querido, minha querida. Estamos aqui na sua casa, juntinhos no Entre Família, na TV Novo Tempo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cris. Boa tarde para você que nos recebe. Que prazer ter você aqui com a gente. É isso, agora você vai sentar, porque nessa tarde você tá achando o quê? Entre Família, meu querido, também é cultura. Com certeza. Falando em cultura, hoje nós vamos falar sobre cultura. E eu já quero dar um exemplo. Fala. Tem gente que fala na cultura que não ama a sogra, por exemplo. E a Carol hoje está quebrando a cultura aqui no programa. Isso é uma bobagem. Trouxe a sogra, até trouxe aqui, falácia. ó. A Rita, um abraço pro Rio de Janeiro. Se alguém quiser dar um foco nela aqui, tá aqui, ela trouxe no programa, tá no canto aqui, lá. ó, cantando aqui, do ladinho aqui, viu? Tá a sogra tá aqui, então, ó. Grande parabéns, abraço. como é Dona Rita? Dona Rita. Dona Rita para todo o Rio de Janeiro. Barra Mansa. Ela está aqui hoje, fez um tour com a sua sogra aqui. Ela veio aqui para representar a cultura. Braço. Carioca. Fechou. Dona Rita está aqui, balançando feliz da vida ali. Obrigado, Dona Rita. Um abraço. Tá aqui só no joelho. Um abraço pro Nelson também aqui, né? Esposa da Carol, tudo certinho aqui. Estamos cuidando aqui, Nelson, tá? Da sogra, ó. Tudo tranquilo, depois deposita a minha conta aí. Vamos lá. Agora falando de cultura, Carol. Vai lá. Hoje nós falamos assim, ó. Aquela pessoa não tem cultura. Olha que música clássica, cultural. Ah, mas cultura é sabedoria? É faculdade? O que seria cultura, então? É música. O que é cultura? Hoje nós vamos entender um pouco, porque você fala por aí, né? Ah, fulano não tem cultura não, hein? Não tem cultura não. Nossa, eu tô aqui falando um negócio que parece que não entendeu, né? O que eu quis dizer aqui. Tô escutando música clássica porque eu tenho cultura, mas a pessoa que não escuta não tem? Será que é regionalismo? Tem a ver com informação? Tem a ver com história? Tem a ver com educação? O que é cultura? Nós vamos falar no programa de hoje. E tem algumas regiões do Brasil que às vezes falam, não, a cultura tá aqui. Ah, na cultura é isso aqui. Não, cultura tá aqui, ó, na minha região aqui. O outro, não, nessa região aí não tem cultura não. Esse tipo de situação aí não funciona não. Quando vai não. casar mesmo, ó, tem que cuidar agora que vocês são de cidades diferentes, países diferentes. O choque de cultura. Mas o que choque seria cultural. esse choque cultural, né? Esse choque de culturas ali. E por que tem choque? Tá? Costumes? Ah, estamos desenhando. Ah, tem um movimento comportamental. Isso, ó. Então seria isso? Aquilo que faz parte da sua família, quem sabe as ideias que são construídas ali na sua família, as manias da sua família, a forma como você enxerga o mundo, tem muito a ver com a cultura desta família. Gente, vai ser legal. E até a gente já teve um programa aqui. Já. Hoje nós vamos desenhar a cultura em si, mas a gente já teve aqui um programa sobre regionalismo e culturas também. Verdade. Que nós falamos sobre sotaque, sobre lugares, né? Gostou demais. Foi muito gostoso. A gente pode até falar uma coisa, você pode depois até mandar pra gente o que só tem na sua região. Verdade. A cultura só daqui, olha aqui, a gente lava o carro dessa forma. A gente prometeu não entrar nesse assunto, biscoito bolacha nesse programa. Não vai acontecer isso. Isso é uma discussão. Eu não quero saber dessa conversa, ninguém vai falar, porque bolacha, né? É isso, é e bolacha. no último programa, biscoito ou bolacha entrou com o tal de cookie. Aí tudo bem, mas é doce ou salgado? Aí já puxou bolacha e biscoito de novo, entendeu? Então a gente tenta ajudar para esse choque cultural. O pessoal, não, mas aqui é biscoito, aqui é bolacha. Diminui. Eu disse, calma, vamos chamar de cookie. Aí o cara, mas é doce ou salgado? Nossa, aí continua a briga de novo. Aí você tá pegando no pé. Não, é demais, é demais. E hoje você vai ter um espaço, inclusive, depois do desenho do nosso historiador aqui, historiador, nós temos alguém... Aí olha só a cultura de chamar o outro de que tem a cultura. Uma pessoa de grande cultura, o pastor Batistossi está aqui. Batistossi tem cultura. Tem cultura. Homem viajado. O que é cultura não sabemos, mas ele tem. A gente não tem o conceito do que é, mas é pertencente à sua pessoa. De fato, ele tem. Vai dar tudo certo. Bora pro intervalo? Vamos. Olha, é rapidinho, na volta eu vou passar um número para você interagir aqui com a gente. Continua. Você sabe que o intervalo do Entre Família é rápido e a gente volta já. Estamos de volta aqui com Entre Família, hoje falando sobre cultura. E eu gostaria que você me dissesse, né, qual é para você o significado da palavra cultura? O que é cultura aí na sua região? Às vezes tem culturas específicas, né? Olha, não, na minha região aqui o negócio é aquele cueca virada. Cueca virada, porque você assusta. Assusta. Vai para o Rio Grande do Sul comer um cacetinho. Cueca virada, menino, para com isso, essa conversa. Não, eu vou me dar eu quero comida na vianda. Meu Deus, vianda, quem é essa mulher? Marmitex. É um nome, é uma marca, né? Fruteira. O pessoal fruteira acha que aquele negócio de colocar frutas. Fruta. Não, mas existe um estabelecimento comercial que vende frutas que também é fruteira.
Difícil. em alguma região. Regionalismos, é isso. E você vai poder participar do nosso programa. De qual região você... Hoje tem que falar de onde é. Tem. Ah, E conta pra gente. Já manda até uma expressão, mas que bate. Uma que bate. É o ai só. Manda pra gente já aquele negocinho. Isso, se Legal. for carioca, você coloca um R, muitos R, uma Ixi, porra, e o chiadinho. X no final, a gente vai saber que é carioca. Na tela, você vai mandar aqui pra gente, então, ó, 0 operadora 12 9835 0249 pra interagir com a gente, ou se você é uma pessoa de muita cultura, chiquérrimo, da tecnologia, você pode usar aqui o QR Code, coloca ali na fotinha e já cai direto, trupica na interação. Verdade. QR Code, antigamente, era só aquele adesivinho das moscas, sabe? Cheio de pontinho. Agora virou tecnologia. Lembra aquele adesivinho de mosca? É cultura. Você usava adesivinho de mosca, nem Certamente sabe que o que sim. você está falando, mas é isso aí. Era para acalmar as moscas. Que Isso. tinha aquele cheio de pontinho no Meu adesivo. avô tinha aquele que era de bater. É? Que ele pegava aquele negócio que ia batendo. Pá, de borrachinha. Batendo, todo mundo batendo nos negócios, Depois nos veio, mosquitos, nas crianças. depois veio a fase do Robocop. E o cara que chegava assim... zzz, Não, isso aí era matador. mas eu vou falar um pouquinho da profissional. nossa idade aqui. Você é do tempo do Boa Noite ou não? Boa Noite, queimava, Boa Noite deixava ali ou não? Nem sabe o que é o Boa Noite. Ó, Aspiral. aspiralzinho, ó. Verdinho. Aquilo ali, ó, matou muita gente. Matou mosquito, Até matou hoje, pessoas. metade do pulmão tá comprometido. Por causa do Boa Noite. Tinha gente que queimava mate em 7. Pegava aquele da tomada e queimava no final. Para usar como Boa Noite. A transição tecnológica, estou dizendo, químico. Negócio químico. Você tá. Um abraço, pai. Te amo. Queimava mate em 7 em casa. Achava que era Boa Noite. Olha como é que é o negócio. tem pulmão. Eu fui criado... Hoje, Pergunta, por que você tem sinusite? É mate em 7 queimado. Todas as crianças daquela geração. Oh, meu pai amado. Agora, se tem uma pessoa que tem cultura, como nós falamos logo no início, não sabemos o conceito ainda, mas ele tem. Pastor Batistotti. Tudo bem, Carol? E aí, Cris? De boa. Estamos juntos. Semana passada eu falei que eu imergi na cultura mineira. Comi um pastel de angu. Eita. É novo isso aí pra mim, hein? Pastel de angu. Aquela polentinha lá, que é na minha região, que é polenta para alguns, fubá. angu para outros. É né? isso. Então, Funcionou? Funcionou? mas o angu era durinho, estão dizendo que o angu é Como mole. diz lá em mas casa, ele se tava ficou gostoso, durinho. lá em casa a gente fala assim, funcionou? Oh, maravilhoso, Não, mas maravilhoso. para mim é polenta os dois. Tem a polenta que você come com molhozinho, aquele. Que é mole, e pode tem ficar outro que é durinho. Aqui fritinho. a nossa diretora aqui, que é carioca, ela tá falando que mole é angu. E aí, E se for dura aquele polenta. durindinho, nananá, é a polenta. É que lá o angu também ficou durinho, entendeu? Olha. E tem gente que fala, né? É muita cultura. Eu acho que é a mesma coisa que o pessoal. cultura. Aquela briga que o pessoal fala, não é pão doce ou é cuca? É cultura. Eu quero comer qualquer um dos Eu dois. quero comer. Eu quero. Posso Fale mandar o um que abraço? quiser. Mande, pastor. Antes de apresentar o professor, Nosso historiador. Vai lá. quero mandar um abraço para o meu amigo Tobias Souza, professor Tobias Souza e locutor da Rádio Novo Tempo em Porto Alegre. Tobias, você inspirou o professor, viu? É um gaúcho de Caxias do Sul, primo do professor. Do Tobias. Aquele Exatamente. vozeirão que ele fala assim. Exatamente. A voz é Tobias Souza. totalmente diferente. Mas é meu primo. Tobias, lembro de Tobias. Eu não sei quem é. Mas tudo bem. É só pra aquela abraço pessoa pro que quer Tobias. entrar na conversa. Ó, abraço. Tobias, abraço, Tobias. Eu te conheço. Um abraço para os ouvintes lá da 99.9, Exatamente. rádio que é em Novo Hamburgo, agora está em Porto Alegre. E o Tobias faz o horário da tarde lá na rádio e é professor também. Professor de história, De história. exatamente. Exatamente. Historiador também. Show de bola. Eu quero apresentar aqui, então, o nosso especialista de hoje, Carlos Daniel de Souza dos Santos. Ele é historiador, professor de História e Filosofia ali no Centro Universitário Adventista, em Hortolândia. Exatamente. Né? Unidade de Hortolândia, bem pertinho aqui da gente. Muito obrigada por estar aqui. Boa Eu que tarde. agradeço o convite. Professor, dia. vamos dar o conceito, a gente brincou um pouquinho, a gente tem uma amizade muito grande com o nosso telespectador, a gente aqui, a gente se diverte, né? Um recreio, mas a gente falou muito do conceito, porque eu acho que a gente tem uma palavra que tem vários significados na aplicação, né? Mas a gente gostaria de dar esse conceito inicial, esse background, para a gente poder mergulhar no que é cultura, não é? E como funciona. Tá joia. Vamos lá então. Vocês falaram um monte de coisas muito legais aqui, né? De elementos, né? Que a gente traduz como cultura. A primeira coisa quando a gente fala de cultura que a gente tem que pensar é que cultura só existe nas relações sociais. Não existe cultura entre ser humano e um pug, por exemplo. Ou entre um ser humano e
com qualquer tipo de eletrônico que não tenha interação humana do outro lado. E o que seria, então, uma base para a gente tentar decifrar o que é a cultura? A cultura, ela se apresenta através de elementos que, de forma coletiva, eles conectam os indivíduos dentro das relações. E aí a parte que você para e fala, elementos que conectam, né, os indivíduos dentro das relações. E aí, né, o que isso quer dizer? Se a gente parar para pensar, então, para o 6º ano, que eu dou aula do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, a gente fala que cultura é tudo aquilo que o ser humano produz, tudo aquilo que o ser humano cria. Então, os saberes acumulados ao longo do tempo são cultura. Valores adquiridos também são cultura. E os hábitos de grupos no macro ou no micro também fazem parte da nossa cultura. Então, de uma maneira, assim, primária, a gente entende cultura sobre qualquer conjunto de elementos, e é sempre no coletivo, nunca no individual, que conectam as relações sociais. A alimentação, como foi citado, Exatamente. é um elemento que conecta indivíduos dentro. E isso pode diferenciar de lugar para lugar, por exemplo. Totalmente, inclusive. Então, quando a gente para pensar em cultura, a nossa primeira noção de cultura, ela surge na família, que a gente chama de microcultura. Então, você estava pequenininho, né? Cris. Isso. Então, o pequeno Cris estava lá, né, sendo embalado pela mãe, e vários elementos começaram a surgir ao redor da criação do Cris lá no Rio Grande do Sul, né? Então, pequenininho, ele começou a aprender sobre o bar, né? Que o bar pode ser muita coisa no Rio Grande do Sul, né? E ele começou a aprender como chorar. Até a forma fisiológica, como a gente entende alegria e tristeza, são elementos culturais. Então ele começa a crescer, ele começa a tentar se comunicar com a realidade ao redor dele. A mãe dele ensina para ele como brincar, como se divertir, como obedecer. Então a nossa primeira noção de cultura vem através da família. E a gente pensa, poxa, mas família parece que é algo muito pequeno. Só que, se a gente for parar para pensar, não sei vocês, mas toda família tem um hábito, um costume, um valor que é meio que exclusivo da família. Eu lembro que eu tinha uma amiga que na casa deles só poderia sentar na mesa da ponta, na cadeira da ponta da mesa, a mãe. Se não fosse a mãe, ninguém sentava naquela cadeira. Então chegava alguém de fora, dentro daquela realidade. Desavisado. Como eu, aconteceu inclusive, né? Cheguei na hora do almoço, sentei e automaticamente os olhares, né? A tática é ficar esperando, né? Porque é uma microcultura, você não está dentro dela. Exato. É algo sobre aquela família, Sim. né, Carol? E é possível dizer que a cultura é a identidade de um povo? Totalmente. Porque o que seria a nossa identidade? Os elementos que nos conectam entre, né? Então, peraí, a gente tem dentro da questão da família mesmo, né? Poxa vida, a nossa família tem a tradição de, todo domingo, lá no Rio Grande do Sul, fazer um churrasco. Um domingo sem fumaça é um domingo sem graça, né? É um ladinho de lá, inclusive, né? E isso conecta as pessoas que vivem nessa região através dos seus hábitos. Agora, quando a gente amplia um pouquinho, por exemplo, para a questão da escolarização, aí é muito legal. Porque eu não sei se vocês têm essas memórias, mas eu lembro de quando eu comecei a frequentar a escola. E era um momento fantástico, porque a partir do momento em que eu entro em contato com outras pessoas, com culturas diferentes da minha... Interação cultural, pensando no micro, na sua visão familiar. Exatamente. Então eu vou uma comunidade, sai da micro e entra na comunidade. Sim, e aí, Carlos? E aí você pensa o seguinte, poxa, você chega nesse lugar e percebe que as pessoas elas brincam de uma forma que você não brincava. Né? Agora você tem um horário para comer, um horário para sair, uma forma de tratar com o professor, que não é o seu pai, uma forma de tratar com uma nova geografia que se apresenta para você, e agora a realidade se expande, você fala, nossa, que sensacional isso daqui. Então agora no intervalo, né, você, na minha época era bater tazo, não sei quem é dessa época, né? Jogar bolita. O bafo da ping-pong. Bafinho. Ping-pong. O tazo já está num... E um pouquinho mais... Uma geração um pouquinho mais depois dos anos 90. Ele é novo. Aí já Ele é novo. tudo bem. Não é mais Jaspion, já é Power Rangers. É um cringe mediano, né? Um cringe mediano ali, né? E aí você fica fascinado, você chega em casa e sua mãe olha pra você e fala, olha o que eu aprendi na escola. E aí, pros seus pais, é uma outra cultura, é uma outra realidade. Eles falam, nossa, mas
E aí você vê o exemplo hoje das redes sociais, inclusive, né? Porque através dela você se expressa e você vê agora surgindo um TikTok e surgindo uma nova interação no Instagram e a gente tendo que se adaptar no meio desse crescimento. Então, todos esses elementos, eles compõem a nossa identidade e compõem também a nossa cultura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente nós associamos a questão cultural à formação intelectual. Então, nós às vezes dizemos assim, esse indivíduo é culto porque ele tem... Né, Estudou. Exatamente, ele estudou. Como eu relaciono... Essa é uma outra definição ou como eu relaciono isso? Nossa, pastor, isso é fantástico, porque existe um senso comum, né? E as generalizações que a gente faz. Então, é muito comum, e a gente tem essa tendência o tempo inteiro, a tentar perceber a nossa realidade e colocar a nossa realidade como referência. Então, é muito comum a gente escutar pessoas dizendo que pessoas que são cultas são pessoas que leem muito, né? Hoje, inclusive, eu estava dando uma aula de manhã antes de vir para cá, um aluno meu falou o seguinte, nossa, eu acho que pessoas sem cultura são pessoas que nunca leram Anne Frank, né? E aí você fala assim, poxa vida, então pessoas que são cultas são pessoas que leem muito? Ou então, pessoas cultas são pessoas que viajaram para muitos países, conhecem muitos lugares. Ou aquela pessoa, né, que fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado. E a gente fala, não, essa pessoa, então, ela é culta. Só que aí a gente entra em um problema. E o problema é o seguinte, a partir do momento em que eu digo que cultura é aquilo que eu faço, como eu faço e aquilo que eu entendo, eu excluo uma quantidade enorme de realidades que eu nem conheço. Então, peraí, Carlos, você está me dizendo que isso tudo não é cultura? Não é isso. Estou dizendo que isso também é cultura. Mas dizer que só isso é cultura, que é sinônimo de cultura, é limitar a cultura. Então, quando eu percebo, por exemplo, realidades de tribos indígenas, né? Quando eu pego comunidades caiçara, ou quando eu pego, por exemplo, comunidades ribeirinhas, que não partilham da mesma educação, que não partilham da mesma forma de aprendizagem que a gente partilha. Então eu posso dizer que essa galera não tem cultura? É culta. Que não é culta? De forma nenhuma. Os elementos que compõem aquela sociedade são outros. O valor que eles agregam à caça, a pesca, a vida em comunidade, são diferentes do meu. Então, a primeira coisa que eu me pergunto dentro desse contexto é o quanto eu conheço a visão dessas pessoas sobre a realidade em que elas estão inseridas para dizer que elas têm cultura ou não têm. Porque aí, eu acho que vamos chamar a Suzane, que depois eu quero entrar num outro caminho, que é o grande desafio quando a gente limita e aí a gente cria barreiras culturais, né? Exatamente. E aí eu me torno inculto quando porque eu não vou... Quando uma cultura quer sobressair a outra, exatamente. né? Quando eu acho que a minha cultura é melhor do que a... Né? E isso existe, né? Cultura. É porque, um exemplo, você vai disso. pegar numa agência e, olha, aqui é o você de locução, por exemplo. Sendo que nós temos Brasis, onde eu falo tu, o outro fala, né? Só que, querendo ou não, veladamente você pega um você e deixa ele institucional para um Brasil inteiro, né? E aí se você... Tudo bem, é aceito isso, mas aí comercialmente não. Então, querendo ou não, existe tipo um você que limita todo o Brasil para ser aceito comercialmente, por exemplo. Mas a gente vai falar com a Suzane, né, Carol? Vamos. A Suza, ela está num local histórico e vai mostrar um pouco de cultura para nós. Já que nós tivemos aqui um pouquinho de aula aqui com o professor Carlos, vamos ampliar essa aula aí agora na prática. Boa tarde, Suza. Boa tarde, Carol. Boa tarde para todos vocês do estúdio. Boa tarde para você de casa. A gente falando sobre cultura, né, que envolve história. Então, eu estou aqui na estação Luiz Carlos. Vim conhecer uma vila charmosa, cheia de história, na cidade de Guararema, que fica no interior de São Paulo, a mais ou menos 1 hora da capital paulista. Eu vou chegar aqui para conversar com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Odivane. Boa tarde. Obrigada por nos receber aqui. Boa tarde, obrigado a vocês. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. Olha, a gente está aqui na vila, que é cheia de história, como eu disse para o pessoal de casa. Eu queria que você começasse contando para mim como que surgiu essa vila aqui há muito tempo, né? A Vila de Luiz Carlos surgiu no início, né, do século XIX. Em 1914, começou a construir tudo isso, né? Pelo então engenheiro Luiz Carlos
Luiz Carlos da Fonseca Monteiro Barros. Esse engenheiro, trabalhava no distrito, né, da própria estação ferroviária, e ele idealizou tudo isso aqui mediante a solicitação dos próprios moradores. Uma vez que a estação ela sai do Rio de Janeiro, ligando o Rio de Janeiro a São Paulo, então os moradores da localidade solicitou a construção para que pudesse haver o escoamento da produção agrícola aqui do local. E isso ajudou muito no comércio, essa vila foi construindo em torno dessa estação, mas aí depois, secretário, acabou que com o fim da estação ferroviária, a vila morreu e deixou de existir, né? Realmente, com o fim do uso das ferrovias brasileiras de forma geral, ficou um lugar, né, sem uso concreto. Mediante isso, a prefeitura, enxergando o potencial do local, investiu, né, na questão da cultura e do turismo local. E é muito legal isso, gente, porque isso deixa viva a história aqui do município, né? As pessoas vêm aqui, elas conseguem ver essas casinhas, de como era, vocês restauraram tudo, ficou uma graça, acho que vocês estão vendo imagens aí do pessoal de casa. E conta pra gente então, secretária, que funciona de quinta a domingo e tem uma coisa muito legal que é a Maria Fumaça, né? Nós temos o que a gente chama aqui de Velha Senhora, que é a 353, que é uma Maria Fumaça a vapor, construída, fabricada nos Estados Unidos, a parte da Maria Fumaça. As cabines, né, todas feitas na Inglaterra, todas elas de madeira, né, a parte de vagão de pessoas, né, para andar as pessoas, o turismo, no caso, foram produzidos na Inglaterra. E hoje nós temos aqui em Guararema. É um passeio muito bacana, é um passeio de aproximadamente 2 horas, um passeio na Maria Fumaça em torno de quase 7 quilômetros. A Maria Fumaça vem, espera por volta de 1 hora e retorna. Então, daí um passeio total de quase 2 horas. É muito bacana. A gente está bem próximo da cidade de Guararema, então a Maria Fumaça sai do centro da cidade, vem para cá, a pessoa fica aqui, circula pela vila e depois volta. E aqui é tão interessante, gente, que virou um polo cinematográfico também, né, secretário? E filmes já foram gravados aqui? Sim, já foram gravados alguns filmes, entre eles um dos últimos aí, O Menino Jornaleiro, com Tonico Tinoco. E não só isso, né? Nós temos o centro de exposição aqui, também da Vila de Luiz Carlos, nós temos o Centro de Informações ao Turista, nós temos alguns comércios, entre eles que aí destaca-se a parte gastronômica do município também. E tem uma questão religiosa aqui, com uma igreja também que é histórica. Sim, nós temos aqui a Igreja de São Lourenço, que todo ano, 10 de agosto, nós temos a missa realizada aqui, em prol daqueles que são da religião de cada um, né? A gente consegue aqui ter essas missas aí todo dia 10 de agosto, todos os anos. Muito obrigada, secretário, por essas informações. Tem também alguns passeios de aventura. Enfim, é uma vila que tem história e que tem muita coisa para você, se estiver aqui próximo, um dia de São Paulo, vir passear, vir conhecer um pedacinho dessa história aqui da cidade de Guararema. Eu volto com vocês aí no estúdio para falar muito mais sobre cultura. Gostoso demais. Obrigada, Suza. Olha, muito gostoso quando a gente vai nessas cidades e consegue encontrar esses locais históricos, né? Recente eu fui para Monteiro Lobato e aí tem uns locais bem bacanas que falam sobre, né, esse escritor muito conhecido, né? Então, quando a gente entra em contato com essas culturas, de fato, você sai muito melhor daquilo de como você estava antes, né? Você nunca sai da mesma forma, né? Por isso que não é possível dizer, como o pastor, a pergunta que o pastor fez antes da Suza chegar, de que exista uma cultura acima da outra. Posso fazer só uma observação antes, porque eu acho que é legal a gente pensar, que você tocou antes, Carlos, no início, que cultura está relacionado a elementos que unem a gente. Né? Exato. A gente citou a questão alimentar, né? Alimentação, eu citei como exemplo. Né? E para eu entender uma cultura, é interessante que eu entenda esses elementos. Por exemplo, religião é um elemento cultural que une pessoas, independentemente de qual seja a religião, um culto religioso.
E para eu entender e imergir um pouco nisso, né, é interessante que eu saiba também qual é a cultura dele, quais são os costumes dele, né? Porque aí eu vou quebrando preconceitos, né? Quando eu saio da minha zona de conforto, eu quebro o preconceito porque eu começo a te entender, né? Eu acho que quando eu entro na sua cultura, eu olho com o seu ponto de vista, seria isso? Exatamente. E como é difícil pra gente isso, né? Um ponto muito legal de falar de cultura é perceber o quanto a cultura ela é flexível. E por que a cultura é flexível? Porque nós temos a capacidade de questionar os nossos hábitos e modificar os nossos hábitos. Exatamente isso. A gente hoje aprendeu que tem uma palavrinha que se chama estranhamento. A gente vê normalmente a palavra estranho como algo pejorativo. Dentro da antropologia e da sociologia, o estranhamento, inclusive, ele é necessário. Porque, por exemplo, essa semana eu troquei o local onde eu pratico exercício físico. Comecei a treinar em outro lugar. É estranho. Existem elementos ali que não faziam parte do outro local onde eu praticava o meu exercício físico. Então, hoje em dia, quando a gente percebe essa necessidade de ver o outro, muitas vezes, primeiro, a gente perdeu essa sensibilidade de saber questionar sem ser irresponsável no nosso questionamento, entende? Mas não existe nada de errado em por que você faz assim? Né? Sem julgamento, exatamente, né? Porque explica. eu não julgo a cultura, né? Exatamente. Você, peraí, mas comigo não é assim. E aí, de novo, a gente volta para a importância da formação, da aprendizagem, né? Porque por que a escola é um lugar mágico? Porque talvez seja o único lugar onde você tem contato com culturas totalmente diferentes daquela que você tem e você aprende a ver a cultura sem o olhar do julgamento. E eu acho que você usou uma palavra central aí, porque quando a gente fala de como a cultura pode me beneficiar, quando você entra em contato com uma cultura, ao invés de aprender, você quer convencer o outro da sua própria cultura. Ô, Lerê, aí que começa a derrocada, meu querido. Daqui, ó, é escorregador, tá? É para descer, não é escada não, é escorregador. Mas você não escorregue não os seus dedos aí no controle remoto, porque nós continuamos aqui. Eu vou pro intervalo que é rapidinho, ainda hoje tem um quiz com os melhores quizeiros que eu inventei agora com a cultura aqui. Muito bem, estamos de volta. Agora que a gente teve um historiador aqui, né, falando de cultura e como foi bem, o nosso professor tá de parabéns, que papo legal. Tá? O professor vai ter que voltar mais vezes aqui, com certeza. E agora falando de cultura, sabe aquele quiz geral, onde te dá uma viajada nas culturas? Só que hoje é o dia do revenge. Hoje é o dia deles, que você acompanha aqui, o jogo da empatia, que comigo não foi nada de empatia, perdi lá naquele jogo, mas foi maravilhoso, em prol sempre do próximo. Estamos falando de uma dupla, e o outro está sempre colocando as pessoas de frente com a Bíblia, que é legal, com o bom de Bíblia. Estamos falando de André Leite e Mr. John aqui. Boa tarde, senhores. Tudo bem? Boa tarde para você, Cris. Boa tarde para os nossos telespectadores aí. Maravilha. E aí, John? Estamos aqui, né? Se estamos prontos ou não, aí já é uma outra situação. Não, mas faz parte. Se o João é John, eu, Leite, sou Milk, é isso? Não, só para saber. Chegou alguém para fazer as minhas piadas junto aqui. Um companheiro cultural. Ah, agora me senti em casa. É bilíngue o programa eu faço aqui. isso aqui, André. Só eu. E eu tô sozinho às vezes. De vez em quando o pastor dá uma, né? Ele ajuda. Ele ajuda, mas ele tem uma linha tênue que ele não cruza. E aqui, Carolzinha. Agora, Carolzinha. Chocolate. Fechou. Porque eu não ia ficar Chocolate. de fora. Tem o Milk, tem o Chocolate, tem o John. Agora, o Cris, ele é o Cris, não tem jeito. Cris e tal. E eu tô aqui com o quadro da alegria, meus queridos. Olha, nós vamos saber quem manda aqui sou eu. Eu é que sei quantos pontos você fez aqui, entendeu? Eu é que mando aqui, entendeu? E eu fiquei sabendo que a cada ponto que vai cair dinheiro na minha conta é Pix? É Pix, produção? Não faz parte da nossa Pix, cultura. É Pix, não faz parte da nossa cultura, não. Mas se você notar um pouquinho do sotaque da Carol, tem um pouquinho aí de alguns programas que tinham. Vamos agora. Como é que é, Carol? Fala só um pouquinho, vai.
Hoje é bom Tô demais. velha, né? Tô Mas eu velha. vou explicar Eu assisti. o jogo agora, né? Vocês vão tirar um para o ímpar, né? Pedra, papel, tesoura, não sei qual cultura que vocês vão usar para alguém começar. E aqui nós temos perguntas, números, né? Para perguntas específicas aqui, né? Vamos contar com a sorte e tal. Eu sei que vocês vão acertar todas, a gente que vai demorar para fazer a pergunta, mas... E aí quem fazer mais pontos vai levar. Normalmente é quase que o mesmo jogo que vocês fazem, pontos, falando perguntas, estamos em casa. Quem que teve a ideia do jogo? Porque assim, você participou do jogo da empatia, ela também. Você participou do Bom de Bíblia e ela também. E agora? Então isso aqui agora é a revanche, né? Seria uma revanche. É isso. Tipo assim, se fosse uma... né, o meu interior tá falando assim. O mundo dá voltas. Aquele programa, mas não é. Se Não foi. fosse o Cris que tivesse bolado isso aqui, tinha um balde pra jogar algum item na pessoa. Sim, sabe aquela coisa bem isso. Chaves, aquela coisa, pá, joga uma água na pessoa. No final, mas não foi ele, não vai ter nada, é só pergunta. Eu fiquei sabendo disso agora. E a minha diretora falou assim, ó, 4 minutos até agora não começou o jogo. Então Ela tá vamos preocupada começar com então, o vamos tempo. começar então. Então, segundo o Leite, nós combinamos aqui, não vai ter vídeo de saúde. Tô brincando, vamos lá. Atenção, e aí, pedra, papel, tesoura, Vamos cavaleirismo? lá, par. Ímpar. Ganhei. Já começou ganhando. Você começa então, Leite? Não, quem ganha dá a vez pro outro, né? Ah, tu viu que troca? Vai tá do esperto. Se não tinha essa regra no jogo, acabou Jogou a a responsabilidade, jogou a Como ele responsabilidade. ganhar, ele escolhe. Então, João, comece então, Eu tenho que escolha escolher, aí. eu tenho que tirar uma. Pode escolher qualquer um. Aí vai ter um número e esse número vai corresponder a uma pergunta que eu vou fazer para você. Vamos O imã começar é do forte, vai começo. com agressividade. Então, atenção. Número 8, pergunta na tela, senhoras e senhores. Vamos lá. Qual é a montanha mais alta do Brasil? Atenção, atenção, John. John, você pode até ficar no seu lugar, John, e ler ali embaixo, ali, ó, para só te enquadrar bem. Isso. Alternativa A, John, Pico da Neblina. Alternativa B, Pico do Paraná. C, Monte Roraima. D, Pico Maior de Friburgo. E E, Pico da Bandeira. John, Alternativa A, Pico da Neblina. alternativa A, Pico da Neblina. Atenção, atenção. Resposta na tela, John 1-0. Olha aí. Acertou! John Rambo. Aqui no emoji. John 1-0, hein? Tá de parabéns. Piques de 100 na minha cola. E falou com Brincadeira, não tem certeza nada. porque já foi Não lá? sabia. Agora, Já sabia? Não. Não sabia? Sabia, mas eu sabia da resposta. Nossa, ele foi com Muito uma bem. segurança. Você Então viu que a agora escolhe estratégia uma, é é essa. isso? Alternativa agora. vamos lá, eu vou nessa aqui. Atenção. 5. 5 na tela, Leite agora. Ele que já fez isso com Bom de Bíblia. Atenção. Brincadeira. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à Terra? Já cronometrou já, Leite? Quase. A, 12 minutos. B, 1 dia. Alternativa C, 12 horas. D, 8 minutos. Alternativa E, 58 segundos. Eu lembro que era uma questão de minutos. Eu vou apostar em 8 minutos. 8 minutos, atenção, atenção, senhoras e senhores, resposta na tela. Olha aí, Acertei. Leite! Olha aí. Olha aí, Leite, sonoro. rapaz. Esse Leite aí, ó, tá de primeira Mandando qualidade bem. aqui, rapaz. Vamos lá, hein? Sou Joe? Vamos lá. Não, eles estão aqui, um pessoal cultura. Ó, já vou falar uma frase errada. aquela foi. Eles vão ter mais cultura? Não, eles são sábios, é diferente. A cultura nós aprendemos com historiadores, eles têm conhecimento, né? Cultura todo mundo tem, tá? Pegou aí? Pegou? 1-1, hein? John e Leite. John, mais uma puxada. Vamos puxar o quê? Agora, atenção, atenção, pergunta na 10. tela. É 10. É 10, John. Agora temos aí 10. Qual o tema do famoso discurso Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King? Lembrou? História, atenção, atenção. Alternativa A, igualdade das raças. B, justiça para os menos favorecidos. C, intolerância religiosa. D, Prêmio Nobel da Paz. E, luta contra o apartheid. Cara, eu tenho uma dúvida aqui, mas eu vou chutar a letra A, igualdade das raças. Igualdade das raças, John. Alternativa A, senhoras e senhores, será que ele está certo? Estava em dúvida entre A e B, mas eu vou Alternativa A, vamos lá. Resposta na tela, igualdade das raças. I have a dream. Eu só tô sentindo uma coisa aqui, hein? Tô sentindo falta de uma trilha aqui. Aquela que tem lá no Bom de Bíblia. Não, aquela trilha que Aquela é pra trilha suar, parecia que eu tava coração, sentindo a ó. Silva passando meu cartão de crédito. É isso. Eu senti naquele momento a Silva com cartão de crédito. Aquela trilha te deixa assim, meu Deus do céu. E tinha que também com um reloginho. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. reloginho. Mas na próxima vai ter. Vamos lá. Então, Vamos lá. colocar aqui... essa daqui. 2. Atenção. 2 na tela.
na tela, atenção, 2, vamos lá. Qual o nome do inventor do chuveiro elétrico e de onde ele é? Nós colocamos até no Google para ver se eu acerto essa questão aqui. Quero ver. Marion Cotillard. E aí, Que é isso, tá hein? certo? Tá Acertei, certo, obrigado. tá Eu só sabia Citroën, agora já consegui mais uma palavra. França, John Harrison, Inglaterra, Francisco Canhos, Brasil, Alan Turing, Inglaterra, Pedro Paulo de Oliveira, Brasil. Temos 2 brasileiros aí. Atenção, atenção. Olha, considerando que, até onde eu sei, o chuveiro elétrico é uma coisa muito brasileira, eu vou apostar no C ou no E. E agora, Está em Pedro dúvida em Paulo de duas. Oliveira ou Francisco Canhos? Lá no Bom de Bíblia tem alternativa. Tem. a Maiara, tinha a Maiara para vir, né? Era Ajuda. que não tem, né? A Bíblia. Bom, eu vou então. chutar aqui, vou de Francisco Canhos, Brasil. Opção C. Francisco Canhos, Brasil, alternativa C. Qual o nome do inventor do chuveiro elétrico e de onde ele é? É do Brasil, é Francisco Canhos. Resposta na tela, produção. Mas, isso não quer dizer que o Leite toma banho, mas que ele sabe o inventor do chuveiro, ele sabe. Gente, calúnia em isso? rede nacional. Não, verdade. Não ele falha um negócio desse, Pode perguntar pra mais Miguel, um minha pontinho esposa. ali. Pode perguntar, que todo sábado ele toma o seu banho. 2-2. E eu fui saber disso, uma vez eu fui receber um francês na minha casa, ele estranhou até, tinha uns pequenos fios de fora, ele ficou com medo de tomar banho quente. Ele falou, isso aqui funciona e tal. Ele tomou banho gelado, não confiou na minha Daquela instalação que até artimanha. um brasileiro não tomaria, né, Isso. Cris? É. Não tinha fita tinha. isolante, tinha aquele durex que parece um pouquinho do fio, dá aquele medo. O brasileiro é corajoso, a gente mistura energia elétrica e água para tomar banho, entendeu? E gosta ainda. E outra, não liga a chuveiro aí, não liga a torneira da pia, tá? Porque senão cai. Porque cai Se tem energia. 2 chuveiros, não pode tomar banho junto. Carol, o pessoal tá acirrado. 2 pontos aqui, 2-2. Eu quero ver quem vai ganhar esse negócio aqui. Bora Se lá. fosse eu, com certeza, tinha errado as 4. Certeza. Mas vamos lá. Agora, John, mais uma aí, hein? Atenção, não sei se vai dar tempo. Aqui a diretora tá focada também. Começamos o jogo. Number one. A nossa carioca está avaliando a situação, a nossa diretora. De quem é a famosa frase penso, logo existo? Olha aí, penso, logo existo. Alternativa A, Platão, John. Galileu Galilei, alternativa B. René Descartes, C. D. Sócrates. Aí o cara confunde as culturas. Grande jogador. O cara não conhece. Nada a ver. Jogador, jogou muito. Não, mas não tem nada a ver com futebol aqui. Pode ser inspiração. E E. Francis Bacon. De quem é a famosa frase penso, logo existo? Aí vocês me quebraram agora. Mas eu vou de A, Platão. Ah, Platão. Será que é o homem da caverna? Enfim, vamos lá. Atenção, atenção. Na tela, a resposta certa. Calma, respira fundo, diretor. Respira. René René Descartes. Fazia ideia. Descartes. Era para passar a resposta? Então, mas a nossa Acabou a cultura não emoção. veio aqui a esse contexto. Mas tudo bem, tudo bem. Agora, pode ser que Leite virada. vire o jogo, hein? Atenção. escolher já? Vai. Leite. Então vamos lá. Vamos lá, hein? É o momento. Valendo. Se você acertar 9. agora, 9, você tem aí a chance de ultrapassar o John antes do intervalo. Tá bom. É o primeiro tempo aqui. Se fosse Sócrates bom. deu um carrinho ali e não conseguiu. Tá bom. Em qual local da Ásia o português é língua oficial? Legal, hein? Olha que bacana. Em qual... Essa é fácil. Tem gente que nem sabia que na Ásia alguém falava português, ainda mais sendo uma língua ali, ou alternativas, duas, né? A, alternativa A, Índia. B, Leite, Filipinas. C, Moçambique. D, Macau. E, Portugal. Em qual local da Ásia o português é língua oficial, Leite? A antiga Formosa, hoje chamada Macau. É. E eu tava olhando para ver se o professor ia soprar, porque tem um professor de história aqui. Tem. Então, de vez em quando, a gente pode fazer aquela leitura labial. Não, mas não. olha, Ele não soprou. Leite É. falou com propriedade, como se estivesse falando o nome completo dele, CPF decorado. É isso aí. A chance de errar é mínima. Aí o cara erra, né? Aí o cara erra, faz toda uma propaganda. Toda essa faz questão, toda uma hein? propaganda. Atenção, resposta. Eu gosto daquele negócio antigo. Resposta na tela, senhoras e senhores. Macau. Leite sem lactose. É isso aí, rapaz. Altíssima qualidade. John, ainda dá tempo, hein? Você Vamos sabe lá, que vamos lá. no jogo da empatia várias pessoas viraram, hein? Também no Bom de Bíblia, às vezes aquela dinâmica, rapaz, Mas acertar as vira o duas já jogo. tirou a pressão. Vamos lá, então. Entendeu? Olha, Já tirou a pressão. Vamos lá, tira a pressão. Tirou a pressão. Vai dar tudo certo, tudo certo. John,
Mais um número aí, mais uma pergunta. A chance de você realmente escorar, esperar alguém da tabela descer. 4. 4. Pergunta na tela, chance de poder se manter ali, torcer para que Leite não acerte a próxima. Quantas casas decimais tem o número pi? Essa é a aulinha aquela, né? Qual é o pi, é o vetor e tal, tem que lembrar. Lasqueira. 2 casas, alternativa A. Alternativa B, John, centenas. C, infinitas, que pode ser o número de boletos que tem na minha casa, que até agora eu não contei, eu acho que é infinito. D, 20. Alternativa E, milhares. Quantas casas decimais tem o número pi? É aquele Boletos trabalho na que você minha fez. casa, com certeza, 3, milhares. alguma coisa que eu não lembro se é 14, se é 74, o que que... Cara, vamos lá. Pi. Hã? 2. 2 casas decimais. Atenção, você tem certeza disso, John? Eu não tenho. Não tem. Essa foi no chute mesmo. Mas erre com convicção. Essa é 2. importante, fale forte. 2. Alternativa. E aí, vamos segura um pouquinho. Leite, se fosse você, qual alternativa você escolheria? Eu iria... Exatos não é meu forte, mas eu iria de 20, porque eu acho que 3,14 é uma abreviação do número. Uma abreviação, 20 é a minha idade, talvez eu também cairia aqui. Exatamente. Em Não tô cada ente- perna. Ano que vem faz 20 anos de comunicação. Resposta na tela, se é que acertaram Leite e John, atenção, atenção, valendo infinitas Isso. possibilidades. E eu ainda dei uma chance, né, Tá Carol? aqui com seus boletos, Tá Cris. aqui, ó, os boletos aqui, o número do pi, porque quando eu olho dá aquele pi Faz na cara. todo sentido. Enfim, eu dei dica, hein? Uma dica subliminar aqui, eu só escolho não mais consigo uma aqui compreender. Agora, vamos lá. Leite. Vamos lá, vou escolher É a aqui. possibilidade 6. de, olha, realmente se destacar no placar, né? Eu acho, eu sou meio ruim de exatos, mas eu acho que se eu acertar, eu Se ganho esse acertar, jogo, hein? já ganhou. Se acertar... Não, eu queria ter a chance de ir até o final, Leite. Agora a Então diretora eu, vai vou, cortar então, eu o vou, quadro. então eu vou errar, então. Essa é a melhor pergunta, hein? Gostei muito da humildade do Leite. Boa, eu vou errar para continuar o jogo. Vamos lá. Qual a tradução da frase? Não, isso aqui eu não quero nem falar, viu, Leite? Gosto. Não, vamos lá, da tradução da frase. Olha o meu francês, hein? Eu gosto Isso é aí. espanhol. É? É espanhol. É de espanhol? Desculpa, eu errei a língua. Desculpa, é espanhol esse aqui? Espanhol. Isso. E o pastor confirmou que era É francês, hein, pastor? sobre isso e tá tudo bem, né? Nós erramos a cultura aqui, hein? É espanhol. Eu achei que era japonês aqui, ó. Pastor, ele deu ele falou... Todo mundo me confirmou que era francês. Não, é porque ele tem Por cultura, favor. a gente foi nele. Então já vou mudar o meu hablar, porque eu ouvi muito tiquitita sem verdade. dublagem. Eu, muita Maria do Bairro. É possível hablar um pouquinho de espanhol. Muito. Cris, Atenção, calma, pastor. me Todo mundo- inclua fora dessa, tá? Mas ó, todo mundo me falou que era francês, hein? Eu estava aqui decorando. Por favor. Fabiano cogió su saco antes de salir. É isso? Hablar? Você falou, o corrió, saiu quase um curió aí na tua Um boca. curió. Mas não tem a ver com passarinho? Ou não? Tem a ver com bater asa, nada? Ó, Fabiano, como é que é então? Corrió. Corrió. Vai fazendo um... Su saco saco antes de salir. salir. Obrigado. E Leite. tem um Rzinho, salir. Salir. Obrigado. Porque, na verdade, esse cara aqui, Salir. ele mora na Argentina, mas passou um tempo na França. Ele é o Salir. É. Obrigado. Esse Do choque Oriente cultural, Médio, a gente ele é- trouxe isso para o programa. Alternativa A. Fabiano, cozeu seu paletó antes de sair? Leite. C. B. Fabiano fechou o saco antes de sair? C. Fabiano pegou seu paletó antes de sair? D. Fabiano cortou o saco antes de cair? E E. Fabiano rasgou seu paletó antes de cair. Você quer deixar mais emocionante para a última rodada? Vamos deixar isso aqui? Então, não. Vai eu errar? eu vou errar de propósito. Tá. Aqui. Ah, não, Não. Para deixar para a última. Não, eu pra vou deixar dizer, vamos dizer o seguinte, então. Aqui, ó, vamos combinar. Tá. Você Nós acerta, outros mas nós sabemos. continuamos só pela parceria. É? Então tá bom, então vamos. Pra dar Vai. aula. Fabiano pegou o seu paletó antes de sair. Alternativa C? É. Mas isso aqui no francês ou no espanhol? Tô brincando. No espanhol. Ok, atenção. Será que Leite realmente acertou o idioma e também a tradução? Por favor, produção. Aí, rapaz, acertou. Azar. Pô, o cara fala até mandarim. Muito Mandarim. Entendeu? Não, mas o Leite, segundo informações Muito do bem. pastor aqui, fala francês, né, pastor? Fala inglês também. Italiano. Espanhol. Inglês. Inglês. A leitura
a leitura do Cris Foi fantástica. Foi fantástico. foi demais. Não, dizendo, eu tô isso aqui- aqui é francês. Ele dizia. Exatamente. Não, isso aqui. agora é tudo no Cris. Por isso que tem um negócio, todo mundo é o Cris. Me falaram, Cris, não sei o que é isso aqui do francês, eu já fui com o francês na cabeça. Já fui. Já foi Eu vou acreditando. duvidar da parte técnica, eu tô aqui para dar continuidade, Brasil. Mas tudo bem. E eu faço algumas coisas, é claro, para promover uma discussão sadia aqui dentro. Agora vamos a... Claro, eu, com certeza já sabia qual essa alternativa aqui, ó. Você Quanto sabe tempo? que sim, você sabe que sim. Sabia que era espanhol, né? Eu me criei vendo Chiquitita sem dublagem. Eu via Chaves com, né, colocava sem dublagem, gente, referência cultural. Eu vi o especial de Cancún do Chaves, por favor, me respeite. Não, ai, respeito. E Por morou favor. em Jaguarão também. Morei né? já, isso, Morou em ali, Jaguarão. Rio Branco, a divisa com Santa Vitória do Palmar, um abraço pro Taim lá, 40 quilômetros do Taim para lá em Chuí. Então, não tem mais uma pergunta, só uma, diretor, por favor, só uma. Pro John, vai, John. John, uma pergunta aqui. Eu estava esperando meu contexto cultural. Atenção, 7 na tela. vai. A diretora pediu para ser mais direto, que ultrapassamos pequenos 5 minutos. Qual a altura da rede de vôlei nos jogos masculino e feminino profissionais? Atenção, hein, John? 2 metros Rapaz, mas e olha... 40 centímetros para ambos. 2,5 metros e 2 para as mulheres ali. 1,80 m para os homens, 1,5 m para as mulheres. 2,45 para os homens e 2,15 para as Eu mulheres. tenho dúvida entre D e E, mas eu vou na D. D, D. D, 2,45 e 2,15. Faça um cálculo, hein? Na TV parece que é baixinho. E o Leite gosta de esportes, gosta de Fórmula 1. Hã? Gosto de vôlei também. Não, vai dizer que você sabe essa alternativa aqui, Leite. Não, não sei. Se eu fosse apostar, eu ia apostar na E, porque eu fico pensando na altura dos jogadores, tanto masculino quanto feminino, parece que é um pouco maior aí, porque tem jogadora de 2 metros, não só, eu acho que é E. Mas a rede hispana ou francesa? Brincadeira, tá misturando as perguntas aqui. Misturamos as perguntas só para ver a cultura também. Mas atenção, resposta. Eu me divirto com isso. Atenção na tela. Alternativa E. E nesse jogo aqui, só faltou uma pergunta, né, diretor? Não vai dar tempo, diretora? Acabou, encerramos aqui, mas foi uma brincadeira sadia. Quero agradecer. Privilégio. André João, Leite, foi muito bom. John, eu me senti, Carol também, nos sentimos aqui, agora na pele de coordenar. Vingados. Sem ter problemática de acertar a tô pergunta, tranquila, é. entendeu? Tô leve. Obrigado, tá? E obrigado, eu responderia para vocês em espanhol, em francês, mas devido à nossa audiência, vou responder na língua mãe aqui, então. Vamos para o intervalo e voltamos já. graças. No intervalo estarei respondendo a todas as línguas que eu sei poliglota aqui. Fica tranquilo, um breve intervalo e voltamos já. De volta com Entre Família, hoje falando sobre culturas. Gostou do quiz? Gostou? E do sotaque do Cris? Francês falando espanhol? Bacana demais, eu gosto. Eu gosto, gente, porque família é isso aí, né? São culturas diferentes. Ele veio lá, né? Veio lá do Rio Grande do Sul. A outra tá lá do Nordeste. Pronto, juntou os filhos, tendo os filhos aonde? Em São Paulo. Aconteceu o quê? Desastre. Carol, foi desastre. É uma loucura isso aqui. Essas crianças não me entendem, parece que eu tô falando em outra língua. Meu marido, então, não sei. Eu acho que ele fala, sei lá, ele fala japonês. Porque eu falo um negócio, ele faz outro. Eu digo, não deixa essa toalha aqui, ele deixa. Eu falo, não deixa, senão desce o lixo, ele não pega o lixo e não desce. Eu tô aqui rindo, mas é de desespero, porque a coisa não funciona. A comunicação da minha casa não existe. Comunicação não existe, não. Cada um faz o que quer aqui a gente vai vivendo a vida, entendeu? Até a hora que essa pandemia vai matar todo mundo aqui. De desespero, tudo dentro dessa casa. Tá? Eu tô contando o retrato da sua casa e da sua família? Minha filha, eu sei. A lágrima chegou a escorrer aqui do lado. Tá difícil a comunicação no lar? Eu sei, tá complicado, mas eu quero te trazer aqui soluções, tá? Não quero trazer desespero para sua casa, não. Soluções. A revista Entre Família é um guia prático para que você consiga abordar assuntos da sua família. Então, aqui tem temas relacionados à comunicação do casal. Aqui tem temas relacionados à educação dos filhos. Aquele sentimento venenoso, né? Emoções venenosas invadindo o relacionamento. E você vai ter informações e dicas práticas, tá? E no final de cada capítulo tem ali uma decisão, minha decisão. Porque a cada aprendizado que você leva, a cada cultura que você emerge, você precisa sair de lá com uma decisão. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou absorver isso aqui, eu vou passar adiante, eu vou ignorar, eu vou mesclar com aquilo que eu já sei. Você tem uma decisão a ser tomada. E a decisão que eu quero que você tome agora é de mudar a sua realidade familiar. Tá difícil se comunicar entre família? Já tá aí, ó, segundo casamento.
Eita, eu sei. Acabou um divórcio, aquele desespero, vem os filhos, os meus, os seus, os nossos, e a gente não sabe lidar com a família e com as dinâmicas familiares, porque não respeitamos as diferenças culturais dentro da própria casa. Vamos mudar essa chave com informação e conhecimento. Pode pedir, pede aí, ó. 0 Operadora 12 21 27 31 21 para você pedir a revista Entre Família. E a melhor surpresa da tarde é que ela vai de graça para sua casa. A revista é de graça? É isso mesmo. Pede então pelo WhatsApp 12 982 44 4449. Tá passando aqui na tela. Isso, dá um print aí, tira uma foto, pede pro menino já adicionar para que você tenha mais conhecimento e aprenda a lidar e tenha uma vida mais tranquila no seu convívio familiar. Bora sentar ali e aprender mais sobre as nossas culturas. Daqui a pouquinho eu quero entrar na sua cultura, hein? Você tá interagindo ou não tá interagindo com a gente? Muito bem, o povo de casa está mandando participação? Então vamos aproveitar o professor aqui, a sua participação na tela. Pastor, o Ednir Carvalho participando conosco. Que papo bom sobre cultura, gente. De forma simples, o professor está desmistificando um monte de coisa que nos atrapalha no social e em casa também. Parabéns. Que legal. Muito legal, muito legal. Obrigado, que legal. Outra participação na tela. Ana Passos, eu sabia que ela ia falar que essa cultura, aculturada aí, ó. A cultura, de certa forma, está ligada a uma zona de conforto. As coisas tendem a ficar como sempre foram e as mudanças são lentas. Como agir diante de preconceitos estruturados, enraizados na cultura? Porque se a gente for esperar mudar sozinho, acho que não muda tão cedo. E aí ela foi falar de questões estruturais, né? Porque a nossa cultura também, ela é construída, né, dentro de crenças limitantes. Perfeito. E quando a gente fala, é sensacional esse comentário, porque quando a gente pega a origem da palavra cultura, eu gosto muito de pesquisar a origem das palavras, e a origem da palavra cultura também se associa à palavra cultivo. E faz todo sentido, né? Porque quando a gente cultiva alguma coisa, esse algo tem a nossa atenção o tempo todo. E passa por um processo, né? Anteriormente a gente estava falando, esse processo a gente chama de aprendizagem, né? A gente estava falando sobre a nossa dificuldade em perceber o olhar do outro. Um ponto que a gente precisa falar sobre cultura é que nós somos naturalmente seres culturais. Ou a gente absorve a cultura do meio, ou nós transformamos, construímos uma nova cultura no coletivo. É sempre assim que funciona em todas as realidades da nossa vida, se a gente for parar para pensar. Eu venho de uma cultura de internato, né? Estudei no NASP Engenheiro Coelho, fiz história lá. E eu lembro que quando a gente chega no internato, né, o pastor sabe muito bem disso, existe uma cultura dentro do internato que muitas vezes não se associa à realidade de fora. Por exemplo, eu lembro nitidamente de um dia em que caiu um prato no refeitório. E quando o prato caiu, todo mundo começou a fazer aquele barulho, todo mundo batendo prato, batendo na mesa. E quando você sai do internato, é óbvio que se você fizer algo assim, dentro de uma outra cultura, de um restaurante, talvez você está aí interessado em convidar, né, a consagrada, né, a varoa de valor, né, para um jantar, e se alguém derrubar o prato, você vai, né, espero eu, né, não ter esse tipo de atitude. Você transforma, você ressignifica os elementos. E um outro ponto que é interessante sobre isso é um exemplo clássico que é o paraquedas, né? Se a gente for parar para pensar, na virada do século XVIII para o século XIX, alguém teve a ideia sensacional de tentar saltar de um lugar que não deveria e conseguir cair ileso, né? E deu certo. Aí na virada para o século XX... O Cris e a Carol sabem disso. Porque Saltamos de paraquedas no aniversário de 2 anos. Ileso eu não sei. Maravilhoso, né? Ileso eu não sei, Cara, que emocionalmente eu tô... Olha só o que aconteceu aqui agora. Um elemento ligou nós três. Isso é cultura. Mas aí, lá no século XX, o paraquedas começou a ser utilizado nas guerras, né? E aí eu fico pensando, quem foi o cara que um belo dia, um grupo, né, olhou e falou, e se a gente, né, entrasse nessa... Porque eu não sei, às vezes eu fico pensando nisso, né? Um avião, né? Um pedaço de metal que está lá em cima. E a gente vai além, porque a gente vai abrir a porta, e é isso que o instrutor faz com a gente, né? E eu lembro que quando eu fui saltar de paraquedas, ele chegou e falou assim, você quer com emoção ou sem emoção? Sim, claro, porque Né? sempre com. Aí eu só falei, com. Eu terminei o com, eu tava rodando, assim, eu entendi o que era uma roupa dentro da máquina, né? Não conseguia respirar e tal. E aí você fica pensando, o que leva
alguém a fazer isso. Fez sentido dentro da vivência dessas pessoas. Mas, de outro lado, existe um outro grupo de pessoas que vai olhar para isso e falar assim, gente, isso não faz sentido nenhum. Eu nunca subiria num avião para saltar lá de cima com 2 cordinhas. Se a primeira falha, beleza, mas a segunda abre. E se não abrir? 2 meses depois que eu saltei, o moço que saltou comigo morreu no salto. Né? E eu fiquei assim, nossa. Mas o que isso tem a ver com a questão de cultura, então? Ora, a gente carrega a capacidade de adaptação através do questionamento. O grande problema, que foi a questão que o senhor falou, pastor, foi do preconceito. Né? O que é o preconceito dentro da cultura? É eu ver um elemento de maneira parcial, sem entender de fato o que ele significa, e a partir dessa visão, que não é a minha, que eu não entendo, eu acreditar que eu tenho autoridade de dizer que esse elemento não tem valor para alguém, sendo que eu nem entendo ele. Cara, isso para mim é o que você acabou de falar, é um negócio extraordinário, assim. Né? Eu não entender e dizer que isso não é, né? sem conhecer, né? Eu queria te fazer uma pergunta sobre a observação da Ana ali. Você não crê que para que haja uma mudança, precisa às vezes passar uma geração para que haja um processo de mudança nessa modificação? Com certeza, eu acredito que... Porque nem todo mundo assimila um processo de mudança. Com certeza. E pensando na nossa natureza, toda mudança gera o estranhamento e o desconforto. E, infelizmente, muitos processos são longos na história, né? E como historiador, a gente percebe isso, né? Foi utilizado até o exemplo de Martin Luther King aqui no quiz, sensacional, né? Ou seja, foi um processo que a gente vê a questão de Rosa Parks, né? A gente vê a construção de Luther King, que era extremamente jovem ali no movimento segregacionista, mas houveram séculos de escravidão para se chegar aonde se chegou. E a gente esquece que a ruptura, Luther King morreu por causa disso. Ou seja, infelizmente, a questão da tolerância, e é interessante a gente falar disso, pastor, porque falando de processo e de tempo, quando a gente pega o século XIX, por exemplo, na questão de cultura, a gente tem o ser humano tentando criar formas de validar o preconceito através da ciência. Então, a gente tem teorias, né? Por exemplo, o determinismo genético ou determinismo biológico. O que dizia o determinismo biológico e genético? Que algumas pessoas nasciam com genes superiores. Logo, se elas tinham esses genes superiores, a forma como elas encaravam os elementos e a vivência deveria ser encarado por todo o resto. E eu acho sensacional a gente pensar no poder do questionamento e o quanto questionar modifica a realidade. Por quê? Porque através dessa teoria, houve uma energia muito forte na direção do racismo e da eugenia. Né? E a partir daí eu fico pensando o seguinte, tem 2 exemplos que são fantásticos. O primeiro deles que rebate essa teoria é da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem, em 1935, né, Goebbels, um ministro muito próximo de Hitler, ele resolveu... Isso é fato, é real, eu adoro essa história. Porque é pra gente perceber o quanto a gente é falho no nosso julgamento, o quanto a gente pega as histórias pela metade, o quanto a gente não tem percepção da realidade. História, ela é pulsante, né? A história, ela fala dos elementos que a gente vive. E houve uma ideia sensacional lá na Alemanha, que era escolher qual era o bebê alemão mais lindo, mais perfeito dentro de um padrão cultural do estereótipo ariano. E quem ganhou a eleição, quem ganhou a votação foi uma bebê judia. Cara, isso não é fantástico? Eu acho isso fantástico, cara, porque cai por terra essa ideia. E é um ponto óbvio, né? A gente é um brasileiro que sai daqui bebezinho e é criado na Índia, ele vai crescer com elementos de cultura indianos, né? Não existe essa visão, mas isso avança com a questão do evolucionismo dentro da sociologia, né? Essa ideia de que existem raças, né? Esse termo nem é utilizado dentro da antropologia e da sociologia, mas as etnias são superiores e a partir de agora essas etnias têm que ser soberanas. E o Brasil é clássico nisso, no etnocentrismo. Eu acho que um ponto importante também, né, nesse sistema todo, quando a gente estuda epigenética, a gente percebe como o meio modifica seus traços, seus genes. Até um pai adotou uma criança que veio de outro DNA e daqui a pouco os traços são...
tamanha a força da cultura e da proximidade daquilo que é formado. Gente, que é isso? Ó, eu vou falar pra você. Pensa que programaço esse que nós estamos acompanhando aqui. Olha, nós vamos pro intervalo rapidinho. Eu sei, você tá bolando sua pergunta, quer sentar aqui com a gente, quer ampliar essa conversa. Na volta, você aqui, ó. Você manda, que você sabe que esse programa é feito com você e pra você. Eu vou mandar um intervalo antes que eu leve uma vinhetada na cara, é rápido. A gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui, só para você ter noção, um papo gostoso com o professor aqui. Se pudesse passar, sabe aquele negócio que você pede, traz mais chá lá para dar uma conversadinha? Que tá gostoso, é muito legal a gente poder aprender, porque o conhecimento liberta. E quando você se abre, seguido eu vejo aqui no programa o pastor falando que viaja bastante, né? Ele disse, olha, quer conhecer um pouquinho da sua cultura? Vai ver outras culturas, que você vai se enxergar, vai ter essa questão macro, né? E tá gostoso aí na sala? Tá gostoso ter a sua participação? Vamos ler mais uma participação sua aqui? Vamos lá, é a Miriam, Carol. Olha só, aqui em casa, eu sou mineira, meu esposo carioca, minha filha paulista. Pronto, é um mexidão aí, ó. Um dia desses, minha filha de 4 anos disse, mãe, a senhora fala um pouco errado. Eu já não sei por quê, porque a senhora é mineira. E aí ela começou a rir. É isso, porque cada um tem um sotaque diferente, né? Então a filha fala, não, tá errado, mãe, né? É porque, ou é porque uai. Porque uai tem que falar o uai no E é final. gostoso, e é benéfico, né? Essa mistura, né, é importante quando a gente aprende com o outro, né, como eu disse em outro momento, e não eu tento convencer. E eu acho que essas diferenças e vez em quando eu e o Cris, a gente comenta como tá ficando chato você falar sobre a sua cultura, ou explicar alguma coisa, ou tentar falar sobre algo que você vive enquanto na sua família, porque o outro ele quer te convencer de algo que não tem a ver com você, né? Então, eu acho que quanto mais aberto você está, apesar da cultura, menos conflitos culturais e embates culturais você vai ter. Exatamente. E aí, você falando disso, me faz perceber da necessidade que a gente tem do outro. E nessa pandemia, o quanto foi difícil para algumas pessoas, ao mesmo tempo, conviver, né? Parece que a gente tem criado distâncias higiênicas entre as pessoas para não experienciar. Quando a gente fala do contexto de cultura e aprendizagem, a gente está falando de endoculturação. E o que é a endoculturação? A endoculturação é a capacidade de aprender sobre a minha cultura e as culturas que estão ao meu redor. E se a gente parar para pensar um pouco, é muito difícil para a gente hoje parar para aprender. No sentido literal mesmo, de sentar e ouvir. Quando a gente fala da Grécia Antiga, 3.000 anos atrás, os gregos foram os primeiros, dentro da nossa visão, né, de mundo, a criar uma ideia de formalização da educação. Era chamado de paideia. Né? Daí vem a academia de Platão, que também foi citado aqui. Qual que era o objetivo da paideia? Fazer com que o cidadão tomasse consciência de quem ele era na sociedade. E como eu tomo consciência de quem eu sou na sociedade? Percebendo o sotaque diferente. E não padronizando os sotaques. Né? Percebendo a forma diferente, por exemplo, dentro da minha realidade, existem pessoas muito próximas a mim que têm visões diferentes de crença religiosa. E aí eu tenho duas opções, né? E aí a gente estava falando antes dessa questão de estereotipar o outro e afastar. A gente pega a nossa colonização, né? A nossa colonização, ela é marcada por sangue. Ela é marcada por uma visão etnocêntrica de alguém que manda e alguém que obedece, sem a possibilidade do questionamento, né? Do estranhamento que a gente acabou de falar. Então, quando eu conheço alguém que não parte... A obediência por liberdade, né? A obediência por liberdade. Eu obedeço porque sou livre. Pode continuar, professor. Sensacional. Então, quando a gente percebe pessoas com elementos diferentes dos nossos, espera aí, o que eu faço a partir daí? Né? Um grego se via como cidadão grego quando ele tinha consciência de quem o outro era. É impossível a consciência sem convivência. Impossível. Cultura e elementos falam de conviver. Se eu moro no Rio Grande do Sul, não tem como eu falar de uma cultura, de uma realidade do Rio de Janeiro, sem pessoas que partilhem desses elementos. E quando eu conheço alguém, por exemplo, de uma outra crença religiosa,
A gente aprendeu que eu sou o catequizador. E eu esqueço que o primeiro passo para estar próximo de alguém é que essa pessoa se revele para mim através das lentes dela e não das minhas. Então, peraí, como é para você, né? O que faz sentido para você? Porque pensa a gente aqui, né, adventistas, né? Chegar para alguém e falar feliz sábado. Pra gente faz um sentido. Agora, para alguém que não tem esses elementos dentro da sua vivência, tipo falar feliz quinta. Feliz terça. Sim. Feliz terça, irmão. Você fala, o cara vai falar o quê? Ah, feliz quarta. E nesse caso, Né? Carlos, às vezes a gente fala de coisas e até jeitos, porque a gente está tão, às vezes, dentro de uma bolha específica, que a gente tem que nos permitir, aí você falou de Grécia, eu lembrei de Paulo, né, pastor? Então, para poder, às vezes, você evangelizar, usando até conceitos de conexão, como Paulo usou, né? Esse é o texto que eu vou usar no final. Ah, pastor, me perdoe. Nossa, Esquece. É, mas é Não, isso. explore, porque você vai dar a visão a partir do seu ponto de vista. É por isso que eu amo o meu pastor. É por isso que eu amo o meu Endoculturação, pastor. que maravilha. Mas ele vai, através das minhas lentes, ele vai ampliar as dele para poder falar numa palavra que Tá é virando um viva. telescópio já. Agora é o seguinte, o que eu quero ampliar é a sua participação aqui. O que é isso? Tá quietinho por quê? Tá ouvindo, tá gostoso, né? Bora conversar então. Na tela, você aqui sentado com a gente aqui no Entre Família e a sua interação chegando. A Daiane, Cris, abrindo o coração. Vamos lá, Dai, tá bem gostoso esse programa. Eu tô com dó porque ele tá acabando. Sério mesmo, eu queria que ele continuasse. Tá bem gostoso o papo. É muito difícil mudar a cultura que já vem da família e a sociedade onde vivemos, pois ela já existe ali bem pertinho da gente quando nascemos e acaba fazendo parte de nós, do que somos. É o meio que o professor falou aqui, né? Aos poucos, vamos formando o nosso próprio comportamento e conhecendo outras culturas, saindo da micro, né, e indo para a comunidade. Às vezes, mudamos por autonomia, às vezes, não. É muito difícil entender o outro se não vivermos a vida do outro. A gente pode até falar nisso quando a gente faz um curso de inglês no Brasil, que dura 5 anos, e quando você vai viver nos Estados Unidos 8 meses... Te jogam lá no meio da... Aí você vê que você não fala inglês mesmo, né? Mas com 8 meses, sem um contato, aí imergindo nessa cultura, você vive e o próprio meio diário faz com que você entenda algumas coisas, né? Nessa observação da Daiane, vai depender da necessidade dessa mudança, né? Porque nem tudo é ruim, né? E tem coisas que são importantes que sejam preservadas também, né? Exatamente. A questão é o quanto eu entendo dessa cultura e por que a necessidade da mudança. E aí já entra um ponto muito interessante. Então, peraí, professor, você está dizendo para a gente que eu tenho que concordar e aceitar com tudo? Não. O que eu estou dizendo é que a gente desaprendeu a discordar. A gente desaprendeu a discordar. Ou seja, peraí, a gente volta no exemplo do paraquedas. Cara, eu quero que você vá pular paraquedas comigo. Ok, mas para mim não faz sentido. Tudo bem você ir. Tá certo? Mas para mim não faz sentido. Então, essa transição, e é claro que é delicado, numa família é delicado, e tanto é que a gente vê, né, o número de divórcios que a gente tem hoje em dia, né, ou seja, se a gente fala, nosso micro não faz tanta diferença, não faz, coloca duas pessoas diferentes para conviver numa mesma realidade e você percebe o quanto faz diferença quando um é acostumado a jantar às 6 e o outro às 10 da noite. Ou de estados diferentes, ou de países diferentes, de criações diferentes. Né? Exatamente. E aí, pastor, a gente entra num ponto que é muito difícil pra gente, às vezes, abrir mão, né? Peraí, será que eu não posso dar um passo em direção ao outro? Não, mas... novamente a gente entra nessa questão da música, às vezes, né? Peraí, não, essa música não é cultura. Não, ela é cultura. Ela tem valor para um grupo, mas eu não me identifico com ela. E você não precisa participar, mas você tem o direito de não se identificar. Mas não identificar não significa excluir. Né? E aí a gente volta no etnocentrismo, né? Eu não quero que você... além de não querer participar, eu não quero que exista. Né? E eu fico pensando nisso com a nossa comunidade, porque o cristianismo foi uma minoria por séculos, né? Por milênios. Né? Se a gente utilizasse essa mesma métrica de existência para os elementos que compõem o cristianismo, eu acho que a gente estaria muito encrencado. Né? Muito encrencado.
E compreender, né, a profundidade de cada detalhe do outro. Você nem sabe, às vezes, o que está, né, por detrás daquela cultura. Então, eu acho que a máxima do programa de hoje é estar aberto, é compreender, é absorver e é se beneficiar do diferente. É isso, meu querido. Não é, nossa, mas eu vou me contaminar. Nossa, mas eu vou... Não, é se beneficiar do diferente com a mente aberta para essas diferenças e com responsabilidade, né? Muito obrigada, professor, porque foi uma aula, Foi né? muito bom. Eu fico uma com dó de ter aula, terminado. Já acabou? Dó. Tá Achei que passando agora aqui. era o lanchinho de continuar. Esse é o lanchinho é uma coisa que eu tenho pedido, hein? Que tem que fazer parte da cultura dessa família, que sabe que a gente come mesmo. Tá aqui, ó, as redes sociais dele aqui no Instagram, corre lá pra você ver. Mas se você quer mais conteúdo dele, fiquei sabendo que tem uma outra plataforma que se chama Eclass. Pode ser que quem esteja aí não entenda bem o que é, mas diga o que você faz nessa plataforma. Vamos lá. Posso mandar um abracinho antes? Manda. Eu queria mandar um abraço para minha mãezinha lá no Rio Grande do Sul. Te amo, mãezinha. Queria mandar um abraço para a galera do Colégio Adventista de Paulínia, que eu também leciono lá, e para a galera do NASP Hortolândia. E a CPB criou um projeto chamado Eclass Play. É uma plataforma de educação totalmente gratuita. Você entra lá e é pra gente que gosta de história. Sabe, essa galera que tem uma curiosidadezinha, quer saber um pouco mais sobre pontos da história que às vezes não são trabalhados na sala de aula. Então já tem 6 episódios sobre curiosidades históricas aqui do nosso país. E quem quiser é só acessar www.eclassplay.com.br e correr lá para descobrir o que rola na plataforma. Você é o apresentador, tá lá falando, você é o professor dessa plataforma. Isso mesmo, eu sou o maluco da história nesse programa. Gostou demais, é isso. E você já sabe como o pastor vai terminar, porque o Cris já falou qual é o verso. Deu spoiler. Mas agora nós vamos entender qual é a visão dele em relação a... Eu queria dizer... Primeiro, professor, cara, foi muito 10 Muito que bom. eu vi. Muito, já tinha ouvido ele esses dias numa comunidade que ele frequenta, da Igreja Adventista, Exato. que é o grupo do Catavento. Exatamente. Né? Foi muito legal te rever. E ele é primo de um amigão que trabalhou comigo na rádio no Rio Grande do Sul. Muito legal. Deus continue te abençoando. Amém. Eu queria dizer para a diretora que nós precisamos criar uma nova cultura nesse programa, do pastor ter pelo menos 5 minutos no final. Estou brincando. Pegadinha. Pegadinha, mas pega diretora. essa. Pegadinha, diretora. Mas eu sei que é um processo para toda mudança de cultura. Vamos lá. Eu quero lembrar o que está em Atos capítulo 17, que o Cris citou, que é Paulo. A diretora está dizendo aqui, ela está sorrindo, dizendo que esse processo de cultura vai passar por uma mudança. Muito obrigado. Paulo está em Atenas e ele tem que falar para uma cultura totalmente diferente da dele. E ele vai para as sinagogas e para as praças, e o texto diz que Paulo estava indignado com aquela situação, de o politeísmo muito grande. E ele agora está propondo uma visão monoteísta diante de uma cultura milenar, o professor citou a cultura grega. E aí alguns dos filósofos começam a questioná-lo, né? A respeito disso, da forma com que ele está apresentando. E lá na frente Paulo se levanta no Areópago, que era o centro do pensamento ali, das grandes discussões, e diz: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar que está inscrito ao Deus desconhecido. Interessante que num texto ele está indignado, mas aqui ele usa a estratégia cultural para se aproximar. O Evangelho respeita a cultura. E o Evangelho se aproxima tendo um ponto de vista da cultura, mesmo que haja transformação. Mas o Evangelho não é uma formatação daquilo que está na visão do homem. O Evangelho é a visão para ligar o homem a Deus. É o que Paulo fala aqui. E é interessante, Cris, que ele cita Epimênides, que 600 anos antes ergueu esse altar ao Deus desconhecido. E quando Tito vai para a ilha de Creta, ele cita
Porque esse Epimênides era um filósofo, era um pensador e era um poeta. E ele cita uma poesia de Epimênides. Logo, Paulo conhecia bem aquela cultura. Por isso, ele se aproximou dela com esse discurso. Eu respeito se você pensa diferente de mim, tá? Eu quero olhar pelo seu ponto de vista. Eu quero que o Senhor abra o meu coração para isso. Eu não sei qual é a sua visão, mas o Evangelho é para transformar o meu coração, para olhar a você como um filho de Deus. Obrigada, pastor. É isso aí. Por falar em coração, hoje é o Dia Mundial do Coração. E como é que você está cuidando dele? Hã? Você come a manteiguinha que eu sei com pão, né? Vai direto pra lá, viu, meu querido? É, tá com formato de coração, mas tá, dando ruim. E você vai entender quais são os alimentos que prejudicam e aquilo que faz bem agora no Vídeo Saúde que tá chegando aí. Boa tarde, Teru. Boa tarde, Carol. Carol foi certeira, foi direto na jugular aí, hein, Cris? Vamos falar assim da saúde do coração, como é que a gente pode cuidar desse órgão tão precioso, imprescindível para a nossa vida. E além disso, tem papo sério aqui, o Dr. César vai trazendo claramente o que fazer durante uma crise de pânico, como ajudar uma pessoa, como aliviar os sintomas horríveis de uma crise de pânico. E nós temos aqui hoje na nossa bancada um docinho de cacau e amendoim sensacional, sem glúten. É disso que eu tô falando. Ó, é isso que o meu coração isso aí, precisa. tá? Tá? Isso aí, esse é Meu o coração programa. não me engana, não. Só que hoje eu vou ter que dispensar vocês, porque eu estou recebendo aqui a Bárbara Oliveira, e ela é apresentadora do Fé. Então, eu posso reservar uns 3 para vocês aí, tá bom? É porque ela tá gestante, Eu vou por isso respeitar eu vou, por isso, né? por Para não Ela nascer com come cara por de duas. doce. A nossa Por duas. cultura diz que tem que repartir. É, na nossa cultura tem que ter abrir um pouquinho isso aí. Vamos pegar na cozinha, ver se tem um restinho ali. Vocês sabem, Tá? tem sempre Abraço. para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo bem, Amanhã amanhã vamos tem de trilha trilha, hein? ecológica, amanhã, rapidinho. Para depois comer esse doce aqui. E agora fazer línguas que ninguém tá ouvindo mais.